É isso aí, estamos ao vivo com o nosso episódio 011 do Direct Podcast. Boa noite, boa tarde, bom dia. Aprendi isso com o Joarli, tá vendo? Sejam todos bem-vindos. Que bom que você está aqui com a gente nesse podcast aí construído, preparado para levar uma mensagem aí de coisas do dia a dia, né, das pessoas, dos desafios que as pessoas têm, tanto na vida quanto na fé, tentar esclarecer de uma maneira amigável, comum, fácil para você entender. Eu sou o Bispo Gabi, nós vamos aqui nessa próxima 1 hora falando de um assunto muito bacana. Eu estava muito ansioso para falar disso, cara, que a gente vai falar hoje. Se existe algo que eu gosto de falar é sobre esse assunto. Então, tô bem feliz. Começa aí a tua participação com a gente, se inscrevendo. Se você estiver no YouTube, se inscreva no canal, ativa as notificações. Não esquece também de deixar o teu like no início do vídeo já. E se você não gostar no final, daí você pode dar um dislike, interagir nos comentários, estamos de olho aqui. E também depois complementar nas outras plataformas. Se você estiver nos ouvindo no Spotify agora, chora, né? Chora. Spotify, Deezer, Amazon Music. Aí, tá forte. Tá forte o negócio, tá perdendo o controle já. Quem Né? te viu e quem te vê. Quem te viu, quem te vê. E nós, daqui a pouquinho, estaremos também na Apple Podcast. Então, claro, além do YouTube e do Instagram. Aonde você estiver ouvindo, assistindo, siga a gente para ficar conectadinho com o Direct Podcast, certo? Certo. Beleza? Queria dar as boas-vindas aí para os meus irmãos. E aí, Joe, como é que tá, Mr. John? Bom, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Pra você também. É sempre uma honra aí estar lá de vocês, né? Mais um podcast. E vamos falar sobre um tema forte hoje, né? E a minha felicidade é falar lá de pessoas inteligentes, né? Não são pessoas... Não posso deixar de falar isso, que não são pessoas elegantes, fisicamente falando, né? Mas são pessoas inteligentes e é isso que importa, né? Isso que tá em alta hoje em dia, é a inteligência, né? Ah, entendi. Que bom que tu pelo menos não poupou a gente da inteligência, porque eu vivo te elogiando, falando que tu é um cara inteligente e tal, mas realmente nunca falei que tu era bonito também. Então estamos quites. Estamos quites. Qual é o arroba aí, pô, João? Arroba Joarli Mafra. Ah, entendi. Pastor Jack, e aí? Como é que tá? Tudo certo? Bom, eu sou o Pastor Jackson, faço parte dessa mesa aqui maravilhosa, né? De pessoas super inteligentes, com opiniões fortes, com opiniões próprias, cada um falando pelo seu CPF, inclusive, isso é muito importante ressaltar. Fala um pouquinho mais perto aí do microfone, pastor. Além disso, eu sou o pai da Laura, então você pode ir lá, se quiser ver um pouco mais da nossa vida, pode procurar lá no Instagram, no @Jackson Nogueiras. Sou pastor e a gente está aqui para expressar nossa opinião baseada na palavra. Posso começar dando um salve diferente hoje? Pode. Eu tive o prazer desse final de semana do meu sobrinho nascer. Então, o Paulinho. O Paulinho nasceu agora neste domingo, né? Domingo de Páscoa. Foi uma surpresa maravilhosa para a família, né? Lindão. É bonitinho, piquititinho desse tamanho. Assim, domingo? Foi domingo? Foi domingo de madrugada. Nasceu um pouquinho maior que o Dudu. Domingo na madrugada de domingo para segunda? Ou de sábado para domingo? Caramba, nasceu na Páscoa mesmo. Nasceu na Páscoa. Que coisa linda, né? Não, e foi maravilhoso. Depois o Jonatas e a Ju contam, então quero dar os parabéns aqui pro Jonatas e pra Ju. Parabéns. Lindos. Pro Paulinho, desejar boas-vindas. Crescimento e as boas-vindas aqui também, né? Que seja um papo direto a vida Não inteira. É só sobrinho, é Dindo também, né? Sobrinho e Dindo. Responsabilidade dupla. Que coisa linda. Parabéns, Ju. Parabéns, Jonatas. Parabéns toda a família do pastor Adulce, que deve estar babando só um pouquinho. Tá lá hoje. O Beto e a Jana também. Hoje eu tive que ensinar pra Laura que a vovó Dulce agora é vovó do Paulinho também. E aí, como é que foi a reação? Foi difícil. Foi difícil? Como diz lá em casa, perdeu o trono. Vamos ter outros papos como esse, provavelmente. Ai, muito bom, muito bom. Bom, agradecimentos à nossa equipe aqui
da Market 360. Estamos direto aqui dos estúdios da Rua Santo Antônio, aqui em Barreiros, né? Um abraço aí para a Mark, para o Dani, para toda a equipe da Market que acolhe a gente tão bem. E se você também tem aí projetos, né? Você tem uma empresa, sabe que se você não divulga, não tem cliente, né? É isso aí. E não é só divulgar. Tudo na internet tem um propósito. As pessoas às vezes olham uma publicidade e falam assim, é só fazer uma arte, é só fazer um post. Não é. Para tudo tem que ter uma estratégia. E a equipe da marca aqui, eles são especialistas nisso. Além dos estúdios de publicidade, cuidar da sua empresa, do seu negócio, 360 graus aí. Todos os lados eles têm essa abrangência. Então entre em contato lá no @market_market360 e também da Igreja Renascer em Cristo, né? Que nos dá aí essa autoridade para estarmos aqui. Entra lá nas nossas redes. Eu vou passar hoje 3 redes aqui. A primeira é a da Igreja Renascer em Cristo, para você acompanhar aonde você estiver. O nome é Igreja Renascer em Cristo, no Brasil inteiro, no mundo, para você acompanhar tudo que acontece na Igreja Renascer. E aqui em Floripa, onde a gente está, na Grande Florianópolis, tem em Florianópolis a Renascer Floripa Ilha, ali no Saco dos Limões. Você pode acessar @Renascer Floripa Ilha. E aqui em São José ainda está Renascer Floripa. A gente vai fazer essa transição, porque antes a gente estava numa igreja só, né? Exato. Então a igreja de Floripa era a igreja de São José e a gente acabou não fazendo essa transição ainda, mas por enquanto é Renascer Floripa. Você pode acessar lá e curtir, e também no nosso site www.renascerfloripa.com.br, ali você consegue ter todas as informações de tudo que acontece na Renascer. Pastor Jack, qual é o nosso tema de hoje, pastor? Segurem-se. Segurem-se, porque hoje o dia vai bombar. Hoje Hoje o tema... Eu gosto desse tema, hein? Continuando a nossa super série do Desafio de Congregar, que é essa série absoluta que a gente está tratando agora, o nosso segundo episódio, nós estamos falando sobre... Hoje, nesse segundo episódio, relacionamentos. Relacionamentos. E, Uma forte. né, pelo amor de Deus, conviver, congregar, viver em comunidade envolve diretamente o relacionamento entre pessoas, né? E a gente vê que isso tem sido um desafio, inclusive, né, Bispo, nos dias atuais. As pessoas cada vez mais individuais, cada vez mais separatistas ali, a gente chamar as pessoas para congregar, para se relacionar com as outras, é importante. E hoje a gente vai falar sobre esse tema. Mas é um relacionamento que a gente fala de casamento, tal, ou o que é esse relacionamento que a gente vai falar hoje? Relacionamentos interpessoais. Então, entendi. vamos tornar ele um pouco mais amplos, né? Um relacionamento interpessoal, aquele que, por exemplo, nós temos aqui hoje. Nós estamos promovendo um relacionamento de pessoas conversando em volta de um tema. São 3 amigos, como eu costumo falar, né? 3 Sim. amigos conversando em volta de um tema referente e com um cafezinho e uma água da marca, Entendi. inclusive. Não que esses relacionamentos não tenham problemas, né? Eu acho que isso... Não. Porque, por exemplo, São o Joarme, ele consequências. tem um dom de me irritar, que é uma coisa absurda. Só o respirar dele... Tem dia que eu não consigo. O amo, claro que sim. Claro que sim. Mas isso não quer dizer que não briguemos. não briguemos, né? Uma vez até a gente tava na igreja e aí a gente tava lá com a Kathleen, né? Conversando, aí eu falei assim pra Kathleen, falei assim, não, pô, como é que é o dia a dia tal com o Joara, tal, porque ele é muito inteligente, ele é um menino muito inteligente. Aí ela falou assim, ele é muito folgadinho. Aí eu falei, mas não é só comigo, então dentro de casa ele apronta também. Ô, João, por que é importante falar disso? Bom, esse é um tema forte, tá? Esse é um né? tema bom aí, porque relacionamento interpessoal não adianta nosso dia a dia, né? Pra mim, né? Joarle estar aqui hoje é um desafio, né? Ter que me relacionar aqui com vocês. Por quê? Não, calma, eu tô ainda. Abri pra pergunta. Tu tá esquentando?
Não, ele já começa o podcast com a seguinte frase. Para mim, é um desafio me relacionar com vocês. Não, mas vocês não são pessoas. Ele tá desenvolvendo. O cara já começa nessa vibe, cara. Não é à toa. Quem fez a thumb de hoje foi o Joarley, inclusive. Foi. Tá? Aquela mãozinha ali fechada foi Foi. o Joarley. Ele veio Foi. provocativo. A única hoje. coisa que não foi eu foi aquela mão. A thumb de hoje são três aqui, é o Bispo Gabi, o Pastor Jackson e o Jô marombados, É, né? depois de passar pela lojinha do Cariani. É. E aí, continue, desculpa. Não, tá tranquilo. Ó, já tá respondido, né? O porquê que é difícil. Vamos. Brincadeira. Assim, relacionamento interpessoal tá no nosso dia a dia, né? A Cat, minha esposa, ela quando tava ali no período que ela tinha acabado de ganhar a Sofia, tava só de casa, não podia sair e tal, ela tava até comentando que queria ver pessoas, né? Tava comentando, queria ver pessoas, queria conversar. Queria conversar com alguém. Aí bateu lá na frente de casa, pesquisa de IBGE, respondeu e se abriu lá. Agora eles não param de bater lá em casa pedindo a próxima resposta. Agora tá fugindo dele, querem multar a gente, porque a gente tem que responder as perguntas. Tem Olha, que responder. agora assume teus BO. Responde o velhinho aí. Ai, meu Deus. Então, assim, é um tema que a gente vai explorar hoje, é um tema que não adianta estar no nosso dia a dia. Tem que saber se relacionar, não dá pra fugir disso, né? O ser humano precisa estar muito bem resolvido com isso. É até interessante porque eu falo muito na igreja, assim, que sobre uma frase, né? Que às vezes a gente ouve as pessoas falarem que eu não sei lidar com pessoas, né? Essa frase me incomoda um pouco no que diz respeito ao cara ser um cristão. Vai lidar com quem, Né? então, Porque ele né? vai lidar com o quê? Mas também a gente tem que respeitar que tem tipos de pessoas diferentes, né? É assim Tem pessoas que são um pouco mais introspectivas, então também não quer dizer que todo mundo tem que ser uma pessoa extremamente conversador, não é? Não, sem dúvida. Esse é um tema interessante, porque eu tava até me questionando isso antes de vir pra cá, né? Sobre esse tema. Relacionamento com pessoas. Eu preciso, será? Às vezes eu me questiono e questiono vocês. Eu sou obrigado, como cristão, e como cristão mesmo, me relacionar com todo mundo? Dentro da igreja, falando dentro da igreja. Ou eu posso escolher alguém e falar assim, Pastor Jack, eu não quero me relacionar contigo. Eu posso optar por assim, essa pessoa eu não quero conviver? Isso é errado? Não, Tem problema? tem. Eu vou começar a resposta. Tu tá respondendo porque ele citou o teu nome? Entendi. Não, é interessante começar dessa forma, Ju, porque as pessoas geralmente confundem, né? O amar a todos com conviver com todos, né? E são coisas diferentes, Isso me assim. alivia muito. Cadê? Cara, Jesus, ele não conviveu com todo mundo que ele amou, não é? Se tu olhar a história de Jesus, ele tinha núcleos, né? Acho que a gente pode falar sobre isso mais pra frente hoje. Ele tinha núcleos ali. Tinha um núcleo próximo, um núcleo quase ali, né? Então, os 3, os 12, e aí tinha ali os 20, os 70, e ia ampliando cada vez mais, né? Então, eu Esferas acredito de que intimidade. Isso, Tu pode construir uma esfera de intimidade, ao ponto de ter alguém nessa esfera que vai estar lá na curva, quase caindo. Mas ele vai estar lá, você vai dar bom dia, vai dar boa tarde, você vai conviver. Se a pessoa te procurar, dependendo da tua posição, né, dentro da igreja, presbítero, pastor, isso começa a mudar, tá? Na minha opinião. Mas você, como membro de uma igreja, cara, você vai ter paz com todos, o que depender de você. Mas a convivência, a intimidade, inclusive, eu aconselho que você não tenha com todos, que você selecione as pessoas que entram na sua casa. É até interessante porque a convivência, cara, ela é muito complexa, né? Ela é muito complexa porque ela lida com diferentes culturas, com diferentes maneiras de resolver coisas, né? Então, como essa série ela fala sobre os desafios de congregar, nós estamos falando obrigatoriamente, acredito, de
nós nos esforçarmos para conseguir conviver Sim. em grupo, né? Então, na verdade, o que nós devemos fazer é buscar em nós entender o que nos afasta das pessoas, né? Mas claro que isso não quer dizer que eu vou ter que frequentar a casa de todas as pessoas, Sim. que todas as pessoas frequentaram. É claro que nós temos grupos de mais intimidade, As né? famosas panelas, né? Algumas panelas que eu acho que se criou também talvez um mito em volta disso, como se isso fosse ruim, E eu acho que é bom. né? E em alguns aspectos eu acho que é ruim quando você fecha e não deixa outras pessoas entrarem, porque você, Isso. né? Não, é esse grupo, é essa galera, é Vira uma essa. seita dentro do grupo. Você vira uma igreja à parte, né? Mas é interessante você ter grupos que têm afinidade, e se você não encontrou o seu grupo ainda, esteja aberto para encontrar. Agora, o ruim é quando você se recusa em conviver em grupo, né? Em ir além. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem gente, isso eu descobri, eu acho, lendo um livro ou num curso, algo assim. Você sabia que tem gente que olha para uma outra pessoa e não gosta daquela pessoa, mas ela não sabe por que ela não gosta. Às vezes é porque aquela pessoa se parece com alguém Que fez mal pra que ela. fez mal para ela no passado, É. entende? Então isso vem ao encontro até de outros podcasts que a gente vai deixar aqui na descrição, até aquele que a gente falou sobre transformação, né? Sim. De você se perguntar, pô, por que que eu tenho essa barreira, né? Por que que... Eu brinquei aqui com o Joarli, né? A gente se ama demais, a gente caminha junto Às há vezes. muitos anos, né? Em questões do podcast ou de um assunto ou outro, é normal que a gente tenha divergência, mas é tudo com carinho, com amor, com respeito, com admiração. Quando isso começa a se tornar algo que me transforma, que mexe comigo de uma maneira diferente, a responsabilidade é minha, de olhar Sim. para dentro de mim e falar assim, pô, por que que isso tá me incomodando, né? Eu creio muito na palavra ali, Jô, desde que o Bispo falou, da questão de ter paz com todos, né? Eu acho que isso é que tem que guiar a gente, entendeu? Na minha opinião. Tu vai lá, tem paz com todo mundo, e quando tu não tem paz com alguém, cara, tenta buscar o porquê que aquilo te afeta, entendeu? Por que que aquela pessoa ali tem algum BO com você e tal. Mas a gente confunde uniformidade com unidade, né? São duas coisas diferentes. A gente às vezes entra num lugar, numa igreja, e quer ser todo mundo uniforme, a gente não vai ser, cara. A gente tem que ser unido. A gente não vai ser igual. Eu não sou Unidade igual a de vocês. espírito, né? Isso nós não somos iguais, né? Você é diferente de mim, a gente é diferente do bispo e tal. O bispo está entrando para nossa mesa agora de paternidade, né? Vocês me provocaram tanto que eu Foi tive só que... Mete com a começar fera. Pois é. Então acho que isso é interessante a gente Inclusive, analisar, né? trarei um menino para dar uma bagunçada nessa parada aí. Inclusive, daqui a 8 meses o podcast acaba. Daqui a 8 meses o pastor Jackson pede demissão do podcast. Vai montar um chamado Direto. Direto. Ai, meu Ai, Deus. é. Você sabe que eu conheci uma pessoa, né? Não conheci. Eu conheço uma pessoa que eu não vi dela diretamente, mas de outras pessoas, sobre quem essa pessoa era antes de se converter, antes de estar na igreja. E era uma pessoa que não conseguia conviver em sociedade. Então você Era vê que, reclusa. por exemplo, assim, ó, família. O cara brigava na família. Escola, brigava na escola. Condomínio, brigava no condomínio. Certo? É o mala. Aí a pessoa se converteu. Quando ela se converte, o que se fala nesses ambientes? Que algo aconteceu com essa pessoa. Sim. Porque aquele temperamento que essa pessoa tinha, que muitas vezes a fazia ser excluída dos grupos, né? Não de WhatsApp, mas dos grupos de convívio social, né?
acabavam. Começou a mudar, porque esse temperamento foi mudando. Então a pessoa antes ela reagia, agora ela começa a pensar um pouco mais, né? A trabalhar esse temperamento, e isso é uma obra do Espírito Santo na nossa Sim. vida, né? Eu acho que em cima disso que vocês falaram, existe algumas camadas ali do relacionamento, né? Uma delas é a questão ainda no ponto de eu escolher com quem me relacionar, é muito comum. Eu simplesmente, pô, não quero me relacionar. Claro, não é simplesmente não fui com a tua cara e não quero me relacionar contigo. Pode acontecer, mas na maioria das vezes não é o Existem caso. características que não... Características, alguma coisa que tu me fez, e sei lá, tu me magoou, tu me feriu, e eu decidi me afastar de ti, ou em algum momento eu busquei tentar resolver, mas não consegui. Não tem uma regra dizendo até que ponto eu preciso tentar resolver meu problema com o Pastor Jack. Tem uma regra na Bíblia? Não de perdoar. Não é questão de perdoar. Não é esse o ponto. Eu te perdoo, mas te quero longe. É nesse sentido. Pastor Jackson, depois a gente encaminha aí um processo para devolver o Joarley para São José, que eu acho que tá acontecendo alguma coisa lá na ilha. Ele tá apontando muito para mim. Desculpa, vou usar mais o bispo. É que o bispo não tinha ficado chateado que a gente falou muito. Vamos colocar uma pessoa fictícia aqui. Eu gosto de ilustrar. Ilustra, querido. Vai, bate em mim, vai, desabafa. Então, assim, é muito comum eu decidir me afastar de uma pessoa e falar, pô, eu não quero, essa pessoa tá me fazendo mal. E se tá me fazendo mal, Eu imaginei que tu ia falar sobre isso. eu posso escolher que isso não me faça mais mal, me afastar dessa pessoa, usando o gancho de se possível. Uhum. Se possível, então não é uma obrigação. Se possível, tem de paz com todos, então quer dizer que eu não sou obrigado a ter paz com todos. Eu não sou obrigado a ter relacionamento com todos. Então, em cima disso, é muito comum as pessoas decidirem se afastar, porque aquela pessoa me faz mal. Cara, eu assim, na minha percepção referente a isso, Jô, eu tenho duas colocações aqui diferentes, tá? Primeiro, se você tem algo contra alguém, referente a isso, eu acredito que o que a palavra fala não é para que você se afaste, sim que você resolva. Aí volta no primeiro tema que nós tivemos aqui no primeiro episódio, né? Então, se tens algum problema com alguém, deve resolver. Se essa pessoa vai ficar no teu círculo de convivência ou não, é outra coisa. Então, eu só queria deixar claro aqui que existem duas questões, tá? Uma coisa é o círculo de convivência. Outra coisa é o problema que você tem com alguém. Tá? Eu acredito, eu sou até mais simplista. Você pode escolher não conviver com alguém da igreja ou fora da igreja por questões simples. A pessoa não tem fit com você, entendeu? A pessoa não, cara, não deu certo. Às vezes você é um cara mais você já é casado, você tem lá a tua esposa, o teu círculo de convivência, ele é diferente às vezes de um menino que está entrando na igreja mais novo, ele é natural que a convivência dessas pessoas sejam diferentes, entendeu? Então, eu sou mais simplista até. Eu acho que não precisa ter um problema para que a pessoa não conviva. Isso é diferente de você não amar as pessoas. E aí, só corrigindo, a palavra não fala que você não é obrigado, né? A palavra fala que se depender de você, tem de paz com todos. Naquilo que depender de você, tem de paz com todos, entendeu? Então, isso significa que se nós, como cristãos aqui, que nós somos, nós três, aquilo que depende de mim para ter paz contigo, o que depender de você também vai para ter paz comigo, assim como com o bispo, entendeu? Então, isso não quer dizer que você vai ter guerra dentro da igreja, pelo contrário, quer dizer que nós, como cristãos, vamos viver em um ambiente de paz porque nós queremos ter paz com todos, entendeu? Em Efésios 4:2 diz assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportai uns aos outros em amor. Suportai. Tem gente que a gente vai ter que suportar mesmo, né? E em Colossenses 3:13, ele fala algo parecido, ele fala assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Tem uma questão que é interessante sobre isso, cara.
quando que nós devemos nos afastar e quando que nós devemos Boa. Aí saímos do pode, não pode, e entramos no isso, quando fazer, a gente né? sai do sim ou não, né? Legal. É. Então, por exemplo, assim, até uma vez eu conversei com um irmão que ele falou assim, eu não tô mais vindo porque eu fui orientado a não conviver com as pessoas que me fazem mal. Aí eu falei assim, pô, mas o que é esse mal, né? O que é fazer o mal, né? E isso é muito importante a gente entender, porque senão a gente classifica tudo como se fosse violência. É isso aí. Um abuso, Entende? a palavra do Então, momento. por exemplo, assim, a gente tem que se afastar, se pode ser necessário se afastar. Em que situação? Uma situação de violência, certo? Certo. E que tipo de violência? Pô, física, emocional, psicológica, financeira. Pô, ninguém deve suportar a violência, né? A violência, ela é violência. Essa questão da toxicidade extrema, né? Quando a pessoa, quando algumas relações são marcados constantemente pela negatividade, pela manipulação, pela inveja, por críticas destrutivas, por depreciação do outro, e a gente sabe quando isso acontece porque tu se sente sugado, tu se sente muito mal, né? A falta de respeito. Que talvez entraria nessa questão de violência, né? Então, talvez é necessário um afastamento para cura, Sim. para nossa cura. Nós não temos que conviver com isso, né? Até uma pessoa nesses dias me perguntou sobre isso. No caso de violência, a gente tem que falar para as pessoas que elas têm que suportar. Lógico que não. Você não é obrigado a suportar a violência. O problema é que talvez, às vezes, a gente não para pensar se isso realmente é uma violência e põe uma tarja de tudo em violência. Tipo, tudo fere. Pô, mas o que é ferir? Num relacionamento ministerial, por exemplo, ontem nós estávamos lá com o nosso Ministério de Louvor da igreja e eu estava falando sobre uma música que a gente toca e que a gente deveria ser referência em tocar aquela música. E eu falei pro pessoal, olha, gente, eu já ouvi muitas pessoas tocando essa música, muitos ministérios, muita gente na internet, muita gente ao vivo. Uma das piores versões que eu ouvi foi a nossa. Foi a gente tocando. Tá ruim. Né? Um coração enfermo talvez olharia isso e falava assim, pô, ele tá me ferindo. Então faz sentido eu parar e falar assim, cara, isso é uma violência ou isso é uma realidade, uma verdade. E às vezes as pessoas se sentem feridas por verdades que envolvem o nosso relacionamento ministerial, né? Quando que eu devo suportar? Quando são padrões de relacionamento diferente, são crenças. O Joarle acredita em coisas que eu não acredito. E não faz sentido eu ter que me afastar de ti, porque tu acredita em coisas que eu não acredito, né? Quando a gente tem dificuldade em lidar com conflitos mesmo, e essa dificuldade parte de mim ou parte de você, ora, a fé, ela já diz respeito em suportar. Eu tenho sim uma obrigação de te suportar. Em amor e de tentar fazer isso dar certo, entendeu? Então, se não envolve uma violência, nós precisamos suportar em amor e tratar dentro de nós o que precisa ser tratado para que a gente consiga conviver. Isso não quer dizer que a gente tem que andar junto o tempo todo. E aí tem uma outra coisa que eu não posso deixar de comentar, que é a questão do seguinte, às vezes também o problema é que eu ponho no meu coração que eu quero andar com aquela pessoa. Aquela pessoa não quer andar com você. E aquela pessoa não quer andar comigo. E tá tudo bem, anda com quem quer andar com você. Para de ficar implorando a atenção das pessoas, né? Eu tô chateado porque o Dudu, é que eu admiro tanto o Dudu e eu quero que o Dudu ande comigo. Cara, talvez o Dudu não esteja pronto para isso. Então, viva a tua vida,
né? Continue, não pare de dar frutos por causa de outro. E talvez um dia, se você admira tanto essa pessoa, você consiga andar com ela. Mas se nunca acontecer, tá tudo bem. Você não deixa de ser uma pessoa importante e ele não deixa de ser uma pessoa Sim. importante por causa disso, entende? Isso que o senhor falou é um segredo do sucesso para homens, inclusive. Eu acredito que para mulheres também. Cara, se você quer ser um homem de sucesso na tua vida, seja ministerial, profissional, seja lá o que for, para de implorar atenção. Para de implorar para as pessoas te aceitarem. Seja você, cara. Hoje o que as pessoas precisam é tirar suas máscaras. E aí, para viver em relacionamento, às vezes elas colocam máscaras. E quando essa máscara cai, as pessoas se afastam de você. Então, eu trago para essa resposta também aquilo que fala em Hebreus 10, 24, né? Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar como é de costume de alguns. Antes, façamos a admoestação, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Cara, ele está deixando claro aqui, o escritor de Hebreus, que indiferente do que aconteça, você não pode deixar de congregar. E aí eu volto para aquilo que a gente conversou antes ali. Uma coisa é você congregar e estar junto com as pessoas, fazendo as boas práticas e as obras em amor à igreja e ao corpo, inclusive superando as diferenças. Isso significa evangelho. É você, apesar da diferença que você tem com o seu irmão, você ir praticar a obra de Cristo. Vou dar um exemplo de 2 apóstolos que a gente vê a diferença clara. Apóstolo Pedro e apóstolo Paulo. Existem conflitos ideológicos e teóricos através da teologia naquele momento, onde eles entram em Atos. Mas eles entenderam que era necessário a convivência dos dois para o crescimento da obra de Cristo na Terra. Entre os próprios 12 também, né? Não, e durante Jesus, aquela discussãozinha, né, de quem é que vai Quem ser é o maior, maior no quem é reino que do vai céu? sentar, meus filhos querem sentar do Quem teu vai lado, sentar no Jesus. lado dele na eternidade. Isso é uma né? loucura. Agora, quando tu se afasta e fica com aquele mimimi louco, não, eu vou deixar de sair daqui, eu vou não sei o quê, eu vou parar, eu não sei... Cara, você tá sendo frouxo, desculpa. E aí você acaba pecando também pelo julgamento, né? Isso. Porque, por exemplo, assim, aí você põe, eu dei o exemplo do Dudu aqui, né? Aí você põe na vida do outro um julgamento como se ele fosse um cara soberbo, Aham. como se fosse uma pessoa. E às vezes não é nem isso, né? Às vezes é uma outra coisa, né? vezes Não ele é só- com você, não se Só não trata de dormiu, você. às vezes ele só não dormiu à É. noite, tá ligado? Então, assim, e aí tem a questão do seguinte: tem muita gente que quer andar com alguém, É. né? E aí você fala assim, puxa, eu não vou andar com o Joarley porque eu quero andar com o Dudu. E aí o Joarley não se dá bem com o Dudu. E aí aquele julgamento que eu tenho do Dudu, É. entendeu? Eu acabo praticando com o Joarley. O Joarley ganha a isso legalidade aí. de falar isso de mim. Tipo, pô, eu tô implorando a atenção dele, mas ele não quer minha atenção, porque ele quer andar com aquela pessoa. Mas Né? isso acontece muito, tende a acontecer mais, principalmente por causa das redes sociais hoje em dia, né? Então, quando a gente começa a se relacionar pelo virtual, a gente aprende uma outra forma de se relacionar. Sim, E distante. quando a gente chega no físico, quando a gente chega ali no tete a tete, a gente vai se relacionar, a gente tenta ter um relacionamento que é o superficial, que é o virtual, e passar pro físico. E aí a gente tem o ponto das pessoas que ficam com esse mimimi que o pastor usou de exemplo, que a gente não sabe se eu vou falar algo e a pessoa vai se ofender, porque uma coisa é eu estar atrás do celular e alguém falar algo pra mim. Outra coisa é falar na minha frente. No celular, todo Eu mundo acho é que macho. aquilo que tocou, acho que ficou ruim. Então, a rede social e o relacionamento que a gente tem criado no virtual tem dificultado muito o nosso relacionamento no físico. Eu lembro que antigamente as pessoas que tinham dificuldade de se relacionar, elas queriam romper essa barreira. Pô, eu sou uma pessoa introspectiva, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade. Quais são as ferramentas? O que eu preciso? Como que eu posso fazer para melhorar? Hoje não, elas se acomodam naquilo, eu não sei, eu não preciso me relacionar. Eu prefiro ficar desse jeito e as pessoas se confortam num relacionamento passivo, É que hoje onde tu tem tudo aqui, eu não né, quero cara? me aproximar de ti. E acabam não buscando um relacionamento porque eu não preciso. Pode conversar até É com muito um mais robô. fácil por aqui. Pô, muito legal É isso aí, muito cara, mais que tu fácil falou. pelo virtual. É. Quando eu chego no físico, tô acostumado com fácil. Inclusive, eu não sei se. Eu lembro que quando eu
quando eu mexia mais assim, tinha uma época, né? Quando eu era adolescente, assim, que tinha Sua época os de adolescente era bate-papos, o né? Mirk, Era o pelo amor Mirk, de Deus. o Mirk, o MSN, Eu não depois que veio peguei o isso. Mirk. Não pegou? Não, eu peguei o MSN Cara, o Mirk era muito legal. e já avançado. Mas era uma coisa interessante disso aí, que era o seguinte, às vezes, a pessoa mais extrovertida na sala de bate-papo Era mais introvertida. era a pessoa mais introvertida pessoalmente. Pessoalmente. Sim. Então a gente marcava uns encontros, a gente chamava de. O nome era Ircontros. Ircontros, por causa do Mirk, do IRC, né? Caramba. Põe aí na internet depois o que era o Mirk, que vocês vão entender. Aí a gente marcava isso. Aí tinha o Jackson lá, que era o cara que mais botava fogo no negócio. Cara, quando chegava nos E encontros, geralmente a foto era de cima para baixo. né? era o cara que menos falava, era o cara que mais se escondia, É. né? Era o cara que. Então, cara, muito interessante isso aí. Realmente eu enxergo esse padrão de comportamento, né? E isso não é nem só da geração atual, né? Até Isso é de ser humano, era cara. o ser humano. Eu comecei a me relacionar um pouco mais, me habituar um pouco mais e parei de ter a prática de ter um relacionamento interpessoal, do físico, do tete a tete. Eu já começo a me tornar uma pessoa. Eu já Sim. percebi isso em mim, né? Depois do home office, que eu fiquei só no relacionamento, eu tive muito mais dificuldade. Eu sempre fui uma pessoa que eu tive facilidade, né, de me relacionar com as pessoas. Depois que eu fiquei muito mais no virtual, eu senti essa barreira, essa dificuldade. E se a pessoa ficar parada nisso, ela Tu fica sabe que atrofiada. a pastora, ela ficou uns 2 anos em casa só estudando, assim, né? Também mais ou menos nessa época de pandemia e sim. tudo mais. E eu trabalhava em home ali, fazendo as minhas atividades, ela estava sempre ali, então, conversando, entre o intervalo de uma atividade ou outra, conversando e tal, não sei o quê. E aí chegou um dia que ela pegou e falou assim: meu, não quero mais, quero Preciso voltar. sair de casa. Quero voltar a trabalhar e me desenvolver profissionalmente e tal. Eu falei, não, beleza, você quer. E ela começou a trabalhar. Cara, eu fiquei mal. Eu fiquei muito mal. De ficar sozinho em casa? Eu fiquei mal, assim, de uma. Cara, uma tristeza. Me dava em alguns momentos do dia. Uma angústia, né? Uma angústia, ah, assim, ó, devastadora. Sim. E eu fui procurar ajuda, cara. Porque isso estava prejudicando a minha produtividade, assim, sabe? Aí eu fui procurar ajuda. Fui num psicólogo e tal. E aí ele pegou e falou assim: esse sentimento de solidão, ele é preocupante, Gabriel. Ele falou assim: é muito preocupante. Por quê? Aí ele fez uma pergunta que me acabou comigo. Eu não soube responder. Ele falou assim: ó, o que há de tão errado com o Gabriel que ele não consegue ficar sozinho com ele mesmo? Quais são os pensamentos que vêm na tua cabeça quando tá sozinho? Cara, isso foi uma bomba que eu falei, cara, eu não sei. Mas que bom que tu perguntou, porque eu não sei. Eu realmente prefiro estar com as pessoas. Não sei se é porque eu me cobro menos, eu olho menos para mim. Possivelmente é isso, né? Então tu vê o quanto uma pergunta te move, né? Sim. O quanto uma pergunta te faz entender que, cara, tu precisa saber também andar em grupo, mas precisa ter o teu tempo de solitude e viver isso bem, e que talvez você se tratando na tua solidão, até mesmo o teu convívio em grupo, ele vai Exato, melhorar, exato. né? Porque a gente não consegue entregar aquilo que a gente não tem. Se a gente não tem amor próprio, como que a gente vai conseguir amar o Inclusive, esse é próximo? o texto que Jesus fala, né? Amai a Deus acima de todas as coisas. E em segundo, amai ao próximo Como a ti mesmo. Como a como a ti ti mesmo. Uhum, Isso é uma lógica que a gente tem que usar aqui no texto, né? uhum. Então, se é amar ao próximo como a mim mesmo, logo eu não me amo, logo eu não amo o próximo. E É isso aí. vice-versa, né? Então, a gente Uhum. tem que entender esse contexto. E eu ia fazer uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que Jesus, ele chama alguém para ficar sozinho? Porque a gente percebe muito isso, um padrão bíblico até. Antes de Jesus, os ministérios eram mais isolados, né? A gente vê ali os profetas, os sacerdotes mais isolados.
E eu, pelo menos na minha percepção, a partir do momento que Jesus vem para a Terra, ele vem com o intuito de produzir a unidade e o crescimento a partir da unidade, não mais o indivíduo. Então, Jesus vem para salvar a humanidade e não mais para salvar uma pessoa, como era de costume. O Espírito Santo se derrama sobre toda a carne, não mais sobre um indivíduo. Então, a gente percebe essa multiforme graça acontecendo a partir de Jesus. Eu queria jogar isso na mesa também, sabe? Se vocês têm essa percepção também, que a partir de Jesus a unidade passa a ser uma questão sine qua non, uma questão básica para o crescimento do evangelho, ou se não, é possível uma pessoa, voltando no nosso primeiro tema lá também, é possível uma pessoa isolada agradar a Deus como cristã, como evangélica. Na opinião de vocês, como é que a gente pode trazer isso? É um questionamento bem interessante, pastor, porque Jesus manda ir de dois em dois, né? E essa lógica, assim. Então, se um cair, o outro levanta. E a ideia, acredito, né? E se eu tiver errado, tiver em outro ponto, eu gostaria de ouvir a opinião, né, de vocês, que é muito mais fácil eu melhorar estando com uma pessoa do meu lado, do que Sim. eu sozinho, por exemplo, o bispo sozinho, quando que ele chegaria nesse questionamento que buscando ajuda ele chegou. Exato. Talvez ele até chegasse, mas ia demorar um tempo maior. Então a gente percebe que andando em grupo, o desenvolvimento é muito mais rápido. Então, tanto em igreja como corpo, a gente se relaciona melhor, nós somos a média das pessoas que a gente convive, ou seja, a gente vai melhorando, vou pegando ponto positivo do bispo, muitas coisas que eu vejo no bispo eu tento adaptar na minha vida e ver, pô, isso aqui é legal, preciso ter essas atitudes, no pastor também. Então, essa convivência me torna uma pessoa melhor. Sozinho eu conseguiria? Eu acredito que sim. Só que eu levaria bem mais tempo. Sim. Então, a unidade de eu cair, eu ter alguém do meu lado, não seja bom que o homem esteja sozinho, é melhor ser dois do que um, onde houver dois ou mais, ali Deus está. Então, todos esses versículos, acredito que vêm para dizer, pô, em grupo é muito melhor do que estar sozinho. Aliás, eu acho que Deus já deu sinal disso desde a criação, né? Sim. Não é bom que o homem ande ande só, né? Farei para ele uma ajudadora que ele seja idônea. E eu não vou responder ela inteira, eu vou só complementar o que o João falou, que assim, como que nós fazemos para superar essas barreiras, né? Sim. Para a gente poder conviver em grupo, já que nós não, eu voto com o relator, né? Já que eu tenho que viver em grupo, como que eu faço para fazer isso? Cara, exercitando, né? Lá em Tiago 5,16 diz assim, ó, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Entende? Então, a fé, a igreja, ela nos dá essa ferramenta. Cara, eu acredito muito nisso que tu falou. A convivência em grupo, ela nos aperfeiçoa, ela nos molda. A referência, ela nos impulsiona, sabe? Ela nos faz desejar sair do lugar, né? E como é bom, cara, tu ter para quem recorrer. Sim. Como é bom tu ter com quem verdade. conversar. Ainda que, e digo mais, quero até quebrar talvez um pensamento que possa existir, né? Eu não falo, eu não converso sobre essas coisas porque eu não quero ser julgado, né? Eu tenho problemas, mas eu não quero ser julgado. Bom, então talvez você converse com alguém e fale para ele, faça, cara, queria que tu fosse meu amigo, não me julgando pelo que eu vou falar, mas só me ouça. E se tu tiver um conselho para me dar sobre isso, cara, me dá um conselho, né? Ou até o que o pastor Jackson falou em off aqui, né? De uma pessoa que procurou ele falando assim, cara, eu precisava desse puxão de orelha que tu deu hoje, né? Eu precisava dessa... então, isso só é possível quando a gente anda em grupo. E aí, você vê uma coisa interessante. Jesus, na oração de João 17:20, ele fala assim, Pai, eu não rogo apenas por estes,
mas também por aqueles que hão de crer em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo... Então Jesus, ele pede que nós sejamos um em espírito, conectados, em sintonia espiritual. Isso só é possível com a convivência. E aí a questão aqui é como construir isso dentro da igreja, né? Como a gente conseguir construir esse nível de relacionamento dentro do congregar ali, que é o nosso tema principal, Legal. né? De todas dessa sessão, né? Como que a gente constrói isso? Eu tenho um primeiro ponto aqui que eu acho interessante, que é a questão de tu buscar alguém para colar. Eu sempre tive essa primazia, assim, Eu também na escola sempre colava de alguém. mais ou menos isso. Não, É quase. Não é isso? não é isso. Mas assim, ó, é sempre você. Cara, também pode ser. Tá? Eu não entendi, eu sou muito ingênuo. Eu não entendi onde é que tá a malícia aqui. Mas. Longe de mim dizer que eu já pratiquei É. tal ato. E a pessoa que cola nas provas de escola bíblica, como é que funciona isso? Aí eu. Complicado. Assim, eu diria que a pessoa está em pecado. Mas depois ela pode orar e pedir perdão, Verdade. né? Ela tem que confessar. Depois, pode ser depois, né? Mas vamos lá. Cara, assim, eu falo sobre isso assim, porque Provérbios fala sobre a gente ter alguém mais chegado que um irmão, né? Um amigo mais chegado que um irmão. É você buscar essa pessoa para ela ser tua parceira, tá ligado? Para ela ser a pessoa que vai caminhar com você, a pessoa que vai fazer essa pergunta incômoda. E aí o bispo falou ali sobre a questão do louvor, né? Do ministério ali dos levitas, que o senhor comentou, olha, tá ruim. Cara, na boa, o teu amigo é o cara que olha no teu olho e fala assim, brother, Eu adoro quando fala isso, cara. tá muito ruim, bom. cara. Tem, Brother, tem até uma tu não piadinha, sabe né? cantar, meu irmão. Tem até uma piadinha no Instagram, né? Esse aí não São tem amigo, né? Cara, Esse aí assim, não ó, tem amigo. São poucos que falam isso. esse é o cara que vai falar pra ti assim, vai abertamente te falar, e aquilo talvez no momento te dê uma raiva tão grande, a ponto de querer esganar a pessoa, mas vai virar a vírgula e tu fala, mano, Você já viu aquele é real, cara. do cara que manda um áudio assim no Instagram? Ele fala assim, cara, tive que te tirar do grupo lá, porque a galera pegou pilha e tal. Ô, eu não acredito que tu fez o que tu fez aquele dia lá. A gente combinou de cada um levar uma carnezinha e tal. Tu leva um bolo de carne moída, cara. Congelado, cara. Congelado, cara. Congelada ainda. Como é que eu vou acessar carne, cara? Não, isso é só um amigo que vai poder te falar, É só um cara. amigo, que tu é vai verdade. trocar ideia e esse cara vai te tirar da ruína, entendeu? Esse cara vai te tirar ali, às vezes, de uma encrenca que só convivendo, só tendo essa parceria. Isso pode ser no teu casamento, pode ser tua esposa, pode ser teu marido, isso pode ser o teu irmão. No meu caso, eu tenho o Jonatas, né? Que hoje ele é meu melhor amigo, cara. A gente conversa sobre coisas que talvez a gente não conversa com mais ninguém. Porque hoje a gente tem esse nível de maturidade. Mas a gente precisa ter isso, ter esse camarada, sabe? Então acho que para você construir esse relacionamento saudável, duradouro, e até para você se firmar numa igreja, ter um amigo é essencial. E é importante que a igreja tenha, dê espaço para que o relacionamento aconteça. Boa. Entende? Que seja horizontal, né? É que a gente crie ambientes, momentos e capacite as pessoas para fazer esse tipo de interação. Porque, assim, uma coisa que me dá arrepios, por exemplo, na igreja, é uma pessoa entrar, sair e ninguém falar com ela. Isso me deixa, cara, assim, angustiado demais. Isso é não ser igreja. Demais. Né? Então, eu já teve, vocês são testemunhas disso, já teve momentos que eu chamei líderes de igreja e ensinei a conversar fazendo perguntas. Né? Só, gente, como que se conversa com alguém? Faça perguntas para ela,
puxa um assunto, porque a pessoa é nova, ela tá chegando. Por exemplo, as células e discipulados, né? Como isso é bom, cara, porque isso te tira de um ambiente e te põe num ambiente familiar, né? Te faz andar em grupo. Não sei, dê outras sugestões aí de como construir isso. Sobre a questão de construir um relacionamento, né? De construir essa intimidade. Olhando aquilo que o Bispo falou, que o pastor falou, né? Ter um amigo que... O amigo de verdade é aquele que falaria que tu tá com bafo, né? Realmente, esse amigo. Tem um amigo que falaria que tu tá com bafo? Falaria que a tua bermuda não tá legal. Não, hoje já tá um pouco mais comprida. Tu tá de bermuda hoje? Tô de bermuda Tá. com calor. Mas de moletom assim, bermuda? É pra equilibrar, né? Pode isso? Se alguém quiser ver a bermuda de Joarley, põe no comentário. Aliás, foi bom tu ter falado nisso. A gente queria fazer uma campanha. Guarda a tua pergunta aí. Tá guardado. Guarda o teu comentário. Nós queríamos fazer uma campanha aqui. Na verdade, nós não. Eu sugeri, não senti muito engajamento dos demais. Que seria Vai usar a rede cada semana o Joarley vir com uma bermuda da Cat. e a gente mostrar essa bermuda no final. Só que a bermuda, quem vai mandar é a audiência. Né? É o pessoal que tá lá. Aí manda e no final a gente dá um takezinho aqui de como que não vestiu sei. bem essa bermuda nele. Mas também não pode zoar, né? Assim, não, pode zoar, mas não pode ser um negócio assim Mas obsceno. vocês entenderam, né? A audiência, se quiser, vai mandar pra gente aqui Isso, a a bermuda. bermuda pra gente dar pro Joarley se vestir. Se vestir e a gente faz um takezinho dele aqui. A proporção que isso pode tomar é muito perigosa. É. Então, né, vamos com calma. Se depender de vós, tem de paz com todos. E aí, continue, Jô, desculpa. Vamos lá. Ter esse amigo, né, quando eu tava falando que pode falar que tu tem bafo, é muito difícil. E pegando o gancho que o Bispo falou ali de ter isso na igreja, porque às vezes eu não encontro esse amigo na igreja. Às vezes eu não encontro na igreja esse amigo e muitas vezes eu vou buscar esse amigo fora da igreja. Isso é muito perigoso, né? Porque muitas vezes eu vou receber conselho de um amigo que não são, por mais que ele queira o meu bem, vai ser um conselho que às vezes não tá minado de um conhecimento divino, de um conhecimento que realmente vai me ajudar e vai vir de encontro daquilo que eu preciso. E em cima disso, eu queria até fazer um questionamento que é um questionamento muito comum. Dentro da igreja existe um preconceito com questão de psicólogo. Uhum. Eu ia atrás de psicólogo e tudo mais. E o Bispo levantou esse ponto, eu achei interessante questionar. É um questionamento real, tá? É seu. Exato. Questionamento meu, mas eu sei que existem muitos. Por isso que eu queria trazer ele aqui. Em que momento eu devo buscar um psicólogo? Porque, por exemplo, tem o Pastor Jack. Em que momento eu escolho falar com o Pastor Jack? Eu tenho um problema que eu posso falar com Deus, que eu posso conversar com Deus e desabafar esse problema, e Deus é Deus para responder. Eu tenho um problema que eu posso desabafar com o meu pastor e contar pro Pastor Jack, e eu tenho esse mesmo problema que eu posso contatar um psicólogo para responder. Em que momento eu escolho uma das três opções, sabe? Não sei se ficou claro o meu questionamento. Esses preconceitos, eles existem mesmo, né? E uma coisa que a gente fala muito é o seguinte: o cara, ele vai pra igreja, ele tem diabetes, ele toma remédio de diabetes a vida inteira e nunca ninguém criticou ele por isso. O cara vai pra igreja, ele tem problema cardíaco e ele toma remédio pro coração a vida dele inteira e nunca ninguém criticou ele por isso. Por que a pessoa que tem um problema de saúde, certo? Nós estamos falando de saúde, Sim. que é de origem psicológica, psiquiátrica aí, ela tem que tomar um remédio para regular as suas emoções. Por que nós temos preconceito com esse tipo de pessoa? Nós estamos falando de problemas de saúde, certo? Tem coisas que nós, igreja, não temos ferramentas para tratar. Entendeu? Nós não temos a competência. É uma questão de competência, sabe? Para falar. O que eu posso falar com a pessoa? Aquilo que diz respeito à palavra de Deus. Entende? E que se essa pessoa, nessas ferramentas da palavra, mesmo assim, ela tem... Teve uma pessoa que a gente orientava muito essa pessoa. E a gente via que ela se esforçava, né? Nessa questão de relacionamento um com o outro, né? Nessa questão de controle das suas emoções.
A gente falava, cara, olha só o que, que a palavra de Deus diz. Só que daí eu peguei e falei, cara, ele não tá conseguindo. Talvez isso seja algo, não sei se Hormonal. é biológico, hormonal. E eu chamei essa pessoa com muito amor e falei, cara, ó, esse daqui é o contato de um psicólogo que me ajudou num momento muito importante. Entre em contato com ele, conversa com ele. Se você tiver problemas financeiros, inclusive, para isso, você me avisa, porque eu vou te ajudar. E a melhora dessa pessoa foi uma coisa assim, ó, absurda. Absurda, sabe? Então, e até um dia eu perguntei, eu falei, cara, e aí, você tá fazendo, pô, cara, como foi bom, sabe? Eu entendi algumas coisas que, que só esse profissional é uma pessoa da área da saúde, Sim. cara. Entende? É como um médico. Tu tá com dor de cabeça, eu posso orar pela tua dor de cabeça. E eu creio que Deus pode te curar, certo? Mas se semana que vem você tá com dor de cabeça de novo, Vai e no na outra médico. você tá com dor de cabeça de novo, e na outra você tá com dor de cabeça, e você tem. Cara, a gente tem que ir no médico para ver o que que tá E, acontecendo. cara, muitas vezes não é uma doença, mas é algo que tu precisa de um acompanhamento diferente. Um exemplo, vou mudar o exemplo aqui, um nutricionista. Se você vier falar comigo, como pastor, eu vou te falar, inclusive, sobre essas questões. Toma Olha, água, não come açúcar. muda a tua alimentação, toma uma água e tal, vai melhorar o teu. Quando tu acordar de manhã, sempre toma um copo d'água, isso vai melhorar o teu humor de manhã, porque vai já começar a trabalhar. Enfim, eu vou te falar algumas coisas. Mas, cara, vai chegar um momento que tu vai precisar de um papo com o nutricionista. Ele vai te dar uma dieta alimentar que vai afetar os teus hormônios, vai afetar a tua saúde mental, vai afetar tudo, porque isso está extremamente ligado uma coisa a outra. Então, se a gente tira a figura do psicólogo, entendeu? Se a gente tirar o psicólogo e colocar uma ajuda de um profissional, E às vezes pronto, excede também o limite do e psicólogo. vai para o psiquiatra. Às vezes precisa ir para o psiquiatra. Por exemplo, É, alguns remédios o psicólogo não pode receitar. Quem receita é o psiquiatra ou sim. o neuro, cara. Entende? Desculpa. Não, e é essa linha mesmo. Eu acredito que para a gente tirar essa peça de o cara tá doente, vai procurar, não sei o quê, Deus não vai libertar a pessoa. Primeiro, eu creio que Deus liberta, tá? Tô pontuando isso Tudo. aqui. Deus pode curar e primeiro conselho que eu te dou é procure sempre um pastor. Procure sempre um servo de Deus que você confia, um servo de Deus que você enxerga nele a ação do Espírito Santo. Ponto. Partindo desse princípio, servo de Deus, você que recebe essa pessoa, tenha a inteligência, E né, humildade. e humildade para entender que você não é Deus e que você se Deus deu a ciência para o homem, existem pessoas que vão saber responder algo que você não sabe. Então, saiba direcionar essa pessoa, entendeu? Para fazer aquilo que precisa. E aí, tirando essa pecha do psicólogo ali, como eu falei, para tirar o esquema, coloca profissional. Tu não procura um profissional na nutrição, tu não procura um profissional, um O carro. coach pro teu carro, tu não procura pessoas que são especialistas naquela área, por que não pro teu corpo, cara? Entendeu? É a mesma lógica. Eu, como pastor, eu não tenho um papel psicológico, por mais que tenhamos bons pastores, psicólogos na Igreja Renascer que podem te atender. Inclusive, a Igreja Renascer tem psicólogos e podem te atender, Nós existem temos um formas. curso. Exatamente. Alguns cursos ministrados por psicólogos, Psicólogos. psiquiatras, né? Até Verdade. para dirigentes, tudo que para a gente justamente É, aprender a saber até onde vai algumas coisas que não, cara, nem tudo é demônio, às vezes é hormônio, é entendeu? verdade. Tem até um curso. Uma vez eu fiz uma. Não foi uma palestra, foi uma conversa que nós tivemos com um grupo de profissionais mesmo, a respeito do Setembro Amarelo, né? Sim, E pela primeira vez convidaram um pastor para falar sobre o assunto. E eu lembro que nisso eu conversei com alguns profissionais lá falando assim que a igreja ela já foi muito fechada nisso, mas hoje não é não. Hoje não sim, é. Hoje, por exemplo, a própria Renascer, né? Nós temos na Unirenascer um curso chamado Gestão Emocional e Cura Avançada.
Que é E- um baita curso. Eu fiz 3 vezes esse É um curso. baita curso. Haja coisa para curar, né? Eu fiz 3 vezes o curso. O primeiro eu fiz, foi maravilhoso, mas eu não conseguia absorver o que tinha que absorver. O segundo eu fiz, e aí esse foi para valer. E o terceiro eu fiz com os dirigentes de igreja, né? Pedi para todo mundo fazer, e aí semanalmente nós fazemos conversas baseadas naquele, né? Então nós temos ali pessoas preparadas para isso, né? Nós temos ali Academicamente falando. escritores de livros, inclusive, que tratam sobre o luto, entende? Sobre separação, sobre questões que precisam ser olhadas num olhar assim, Sim. um pouco mais técnico, e que a gente não tem essas ferramentas. A gente pode ter a boa vontade, mas as ferramentas a gente às vezes não tem para dar esse encaminhamento, e tá tudo bem. Isso não torna a igreja pior ou melhor. Isso torna a igreja sadia, né? Aliás, melhor torna, pior não, né? Então a gente pode dizer que para a gente construir esse relacionamento bom dentro da igreja, a gente está falando que é necessário você ter alguém do teu lado, certo? Você aprender isso, Grupos, andar em grupos ali. Além disso, você trabalhar com a resolução de conflitos seus e do próximo, né? A gente falou sobre isso. E também a questão de entender que a igreja não é o problema da relação ali, né? A igreja é o meio para você se relacionar dentro daquele contexto que nós falamos no primeiro episódio. Que contexto, pastor? Vai lá e veja o primeiro episódio. vamos botar aqui na descrição também. Exato. A igreja, né? Essa é a grande questão, né? Quando permanecer e quando sair. Exato. Porque a sensação que eu tenho, já que esse é o desafio de congregar essa série, é que quando as pessoas esbarram nos conflitos, Elas vazam. elas vazam. E aí o que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte: se você não entender o que está acontecendo contigo e não curar isso, daqui a pouco ali na frente tu vai esbarrar nesse problema de novo, só que É. com outra pessoa. E aí vai ser o momento de você sair de novo. E o pior, muitas pessoas acabam colocando isso na conta de Deus. Não, eu orei e Deus me falou, A experiência, né? né? E, cara, será mesmo? Assim, não que a gente não esteja falando que Deus não fala. A gente sabe que Deus fala, né? Mas o quão curado eu estou para talvez esse problema seja o sinal que não é a hora de você tomar essa decisão, porque você está aflorado, você está com as suas emoções afloradas, né? E entender que é o seguinte: a igreja, né? Ela está acima disso, né? A igreja não é a pessoa com quem você está tendo os conflitos. Nós fazemos parte da. Nós fazemos parte, nós somos membros, né? Então, Romanos 12, 18, como o pastor falou, se depender de vós, tenha paz com todos. E a busca pela reconciliação, pela restauração, ela sempre tem que ser uma prioridade nossa no dia a dia, né? Exato. E o relacionamento precisa ser construído, né? É. Não apenas o relacionamento em si, mas o querer se relacionar e a prática de se relacionar. Quando você é uma pessoa que não está acostumada a se comunicar e conversar com as pessoas, você tem muita dificuldade. Uhum. O que eu falo, puxar assunto e fazer com que aquela comunicação e aquele relacionamento se torne prazeroso, né? Então, muitas pessoas, na maioria das vezes, as pessoas se cansam porque não sabem ouvir. Elas querem só falar, só falar, só falar. E quando é para ouvir, cansa. Então, Uhum. precisa aprender a ouvir, aprender a se relacionar, porque num primeiro momento, quando você não tá acostumado, precisa exercitar, é cansativo. Agora, quando tá acostumado, quando tem uma prática daquilo, aquilo se torna natural. Então, num primeiro momento, eu não tenho a prática de me relacionar. Comece, converse, faça perguntas, ouça, que você vai se desenvolver ouvindo e você vai exercitar o teu relacionamento. Para indicar, posso indicar 2 livros? Lógico. Dentro disso que o Opa. João comentou, Momento Cultura, né? Cara, comece pelo porquê. É um baita livro para você aprender a conversar com as pessoas. Boa. E o segundo, A Arte de Influenciar Pessoas. Boa. São 2 livros, Influenciar e Fazer Amigos, se eu não me engano, é a segunda parte do texto, do título. São 2 livros muito legais para você aprender essa convivência que o João comentou. E aí, cara, trocar ideia, conversar. Eu acho que o essencial, a primazia para você ser uma pessoa que se relaciona bem com os outros
é você ser verdadeiro. Entendeu? Você não precisa ganhar todas as discussões. Boa. Eu aprendi isso na minha Boa, vida. boa. Legal. Forte. Sabe uma pessoa chata? É a pessoa que tenta ganhar todas as discussões. Você não tá aberto. Sempre vem alguém na mente. Sim, você não tá aberto para ouvir a opinião do outro e falar: você pensa assim? Penso. Tá bom. Acabou, cara. Que É bom esse que você azulzinho? pensa assim. É isso aqui? Começa pelo porquê? Arte de influenciar. Isso, a arte de influenciar pessoas. Ah, Sim, tá. John Maxwell. exatamente. E o Começa pelo Porquê, ele é muito bom, inclusive, para que se você quiser começar a desenvolver a tua carreira profissional, uma inteligência emocional para construir bons produtos, tá? Porque ele vai te ensinar a chegar nas melhores respostas através do porquê. Aí eu vou dar um exemplo prático, né? Sabe quando tá irritado? Tu começa a esbaforar em casa? Ah, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê, começa a reclamar. Ao invés de você reclamar, você pergunta, por que que eu tô sentindo isso? Dizem que ninguém suporta 5 perguntas. 5 porquês, né? Cara, A resposta certa parece que está em 5 5 porquês. é você começar a destrinchar. Inclusive o que o Bispo falou Boa. antes ali, sabe? Pô, eu não gosto do cara. Por quê? Por que que eu não gosto dele? Boa. Ah, porque ele falou isso pra mim. Tá, mas por que será que ele falou isso pra mim? Ah, porque não sei o quê. Tá, mas por quê? Ah, mas talvez ele só tenha dormido mal. Poxa, Não, quando então chega não no é que... terceiro, tu já Cara, começa Não, a então ver não é que ele não Boa, boa. gosta de mim. É que talvez ele dormiu mal porque a filha dele passou a noite inteira doente e naquele dia que eu cheguei na igreja ele tava mal, entendeu? Cara, a gente tá lidando com pessoas. Eu tenho, tá? Uma tendência de sempre puxar pra mim a O resposta. problema sou eu. Eu tenho essa. Não tô dizendo que tá certo, até Sim. queria de uma opinião de alguém. Mas eu. Não que o problema é sempre meu, Eu acho que o Mas problema sou é eu. sempre. mas sou eu que tô sentindo, né? Sim. Então, se isso. Até tem aquela questão de Ana, né? Que ela era provocada pela rival. E eu costumo falar isso, né? Por que que Ana era provocada? Porque ela era provocável. Sim. E quando ela se tratou Boa. dentro dela, ela acabou. Ela, tipo, foi pra casa e ela foi feliz. E o problema não era nem que ela não Entendeu? tinha filho. O problema é que ela era provocada pela felicidade da outra, entendeu? Só que assim, até o marido dela, ele fala uma coisa bonita, né? Ele fala, cara, eu te amo. Eu não te sou melhor do que 10 filhos. Eu entrego ofertas dobradas por você. Exatamente, cara. Apesar de você não ter me dado filhos, eu te amo, né? Eu não E espero ela que você me dê algo. E ela tornava aquilo um É. inferno na vida dela, né? Até o dia que ela foi para a casa de Deus com uma disposição diferente, Uhum. entendeu? E aí a Bíblia diz que o semblante dela já não era mais triste. Eu tenho, isso é uma coisa da minha vida. Pô, se a gente tá tendo um conflito aqui e isso mexeu comigo, eu costumo fazer esse exercício. Cara, por que que eu tô sentindo isso? Entendeu? Ah, mas é porque aquele tom de voz que o Jackson usou, né, Tô me terrível incomodou. hoje. Tá vendo? Os primeiros porquês apontam sempre para fora. É. Então eu preciso Depois do continuar terceiro ele vem. até ver. Tá, É. mas, ok, ele falou mais alto, mas por que que isso me incomoda? Por que que o fato de ele ter respondido meio um bom dia me incomodou? E aí a gente vai ver assim, pô, a gente descobre coisas muito loucas na É gente. isso aí. E o nome disso é autoconhecimento, é você se conhecer, né? E talvez sim, talvez a pessoa seja um pouco. Bruta. Mas como que eu posso tratar a minha vida para que isso não me influencie ao ponto de eu Exatamente. perder o dia, né, cara? Não, e tu vai chegar em conclusões de pessoas que realmente você vai falar assim, cara, realmente ele é um idiota. Você vai chegar. E tá tudo bem, cara. Tipo, alguém vai gostar desse idiota, Vou entendeu? diminuir um pouco da atenção dele, vou dar uma É. atenção talvez por outras pessoas que E assim, me tratem melhor, né? Jesus ele ensina isso, né? Quando ele fala para os discípulos, ó, vai lá e faz as paradas que tem para fazer, conversa com todo mundo, mas se alguém não te atender, sacode a Muito bom poeirinha isso aí, cara. e segue a vida, cara. Muito bom. Para de gastar teu tempo com quem não quer te ter do Verdade. lado, brother. Vai viver tua vida, cara. Pô, muito legal essa parada aí, né? Vai lá, não leva nada. Não Como leva que o nada. pessoal vai te dar? Dorme onde eles te hospedarem,
mas se em algum lugar não te receber, Sacode a sacode, poeira. não leva nem a poeira. Cara, isso que aí, loucura. Não leva nada pra tua Boa. casa, velho. Começa a ter essa prática do porquê na tua vida que vai mudar a tua história. Vai por mim. Muito bom, muito bom. Bom, considerações finais, 5 minutinhos aí pra gente Maravilha. encerrar. Realmente é uma honra conversar sobre esse tema, foi muito legal. A gente falar de relacionamento interpessoal, porque é algo que está no nosso dia a dia, né? Então eu diria que o que a gente definiu aqui no final, né? Se questionar. Se questione. Por quê? Mas não só no relacionamento. Se você estiver sozinho, se questione por cada ação que você tem na tua vida. Porque esses questionamentos... Desculpa. É sempre assim, não adianta. Mas é que Faltou. tava silencioso, cara. Faltou Eu tava esperando, eu falei, ué, mas o Pastor Jack ainda não liberou esse áudio aí. comentários. Vamos pros comentários. Não, termina. Isso é relacionamento, cara. Se pergunta por que eu fiz isso, brother. Talvez eu tive uma Eu noite... vou precisar de uns 7, 8 porquês. Céu. Mas- Pastor Jackson, vai. Cara, muito da hora falar sobre relacionamento. Eu amo falar sobre isso. Eu acredito que uma pessoa que não sabe se relacionar, ela não sabe viver. Deus criou a gente pra se relacionar. Tu já sai da barriga da tua mãe se relacionando com pessoas que tu não tapa na bunda. Então, cara, tem que viver tua vida, tem que aprender a se relacionar desde cedo para ser uma pessoa agradável, palatável aos outros e ser alguém que de fato vai ter um crescimento ministerial, profissional, pessoal. Você precisa se relacionar. Ó, nós temos aqui. A Vanessa perguntou qual o nome do podcast no Spotify. Vanessa, é Direct Podcast. Se você for lá no nosso Instagram, tem os links no link da bio. E aí você consegue acessar lá. Aliás, não só no Spotify, como também no Deezer e na Amazon Music. Que isso? E futuramente, se Deus quiser, na Apple Podcast. Certo? O Rafa Ribeiro fala aqui: o milagre é Deus fazer o remédio. Fazer efeito, tomar remédio, não tem problema nenhum. É isso aí. Ah, tá. O milagre é Deus fazer o remédio fazer efeito. Isso aí. Tomar remédio não tem problema nenhum. Ou ir no médico, psicólogo. A Vanessa Rodrigues fala: fiz um curso de cura interior da Renascer, que é ministrado por psicólogos. Recomendo muito. Top. Muito legal, Vanessa. Obrigado pela Um tua... dia, bispo, se a gente for trazer algum convidado, eu queria convidar a Vanessa para vir aqui. É? Ela é lá da ilha lá e ela tem uma história da hora para Pô, mim. legal. Vamos, top. vamos. A gente vai agora, no mês que vem, começar a fazer episódios extras Opa. do Direct, né? Além Preparem-se. dessa conversa que a gente vai ter aqui, nós teremos também entrevistas. Só que não vai substituir as nossas conversas. Nossas conversas continuarão. Nós teremos um Mais podcast a mais. Vamos começar no mês. Pelo menos mais um podcast no mês, falando só com entrevistas, entrevistar testemunhos de pessoas e entrevistar também líderes dos ministérios que a gente cuida, os Boa. líderes de casais, líderes de jovens, líderes de adolescentes, para a gente poder entrar um pouquinho mais nesses clãs, né? E entender o que acontece mais nas entrelinhas aí da Renascer. Bom, pessoal, nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela tua participação, por todos também aí que chegaram até o final dessa jornada. Semana que vem, nós estamos de volta aqui com o Direct Valeu demais. Podcast. Enquanto isso, por favor, você que perdeu algum dos episódios, Volta. volta lá, Assiste nos todos. ajude, se inscreva no canal, segue lá na tua plataforma de streams predileta. Mande pra alguém, né? Manda pra Eu alguém. ia fazer esse desafio. Escolha 10 pessoas que precisam aprender a conviver e manda assim: olha, eu sou teu amigo, recebe. 10 pessoas. Se É você isso não aí. tem 10 amigos, você precisa receber Tem esse que ter vídeo. meta de visualização. Você quer ver com meus shorts? Tem que ter meta de É isso aí. visualização. E de inscritos. E de Vamos inscritos. colocar uma meta, então? Vamos. Nós temos 61 inscritos hoje no O Joalho vai No vir YouTube. de tanga se a gente A alcançar hora que a gente bater 160. 100 inscritos, o Joarley vai vir com uma bermudinha. De coração. Não, de coração acho que não. Do Bob Esponja. Do Bob Esponja. Do Bob boa. Esponja. Pronto.
do Bob Esponja e do Patrick. A gente vai Se nós alcançarmos 200, ele vem de tanguinha. de tanguinha, eu não gostaria de ver isso, não. Isso pode dar problemas aqui porque quando a gente põe o episódio no ar, ele tem uma opção ali pra gente dizer se ele é conteúdo para crianças ou não, né? Então aí a gente pode ter problemas aqui É com, verdade. com as políticas. Pessoal, Deus abençoe. Até semana que vem no Valeu. Direct Podcast. Deus Valeu. abençoe. A Kathleen falou aqui, que negócio é esse de shorts? Ai, meu Deus do céu. Aí eu vou...